vamos falar de espetáculo, vamos falar do jogo 1 da final da Copa do Brasil, que eu não consigo esconder o meu entusiasmo desse primeiro jogo. Infelizmente, a minha expectativa está lá no alto, não sei como eu vou aguentar essa semana que está correndo. Para mim, domingo não chega nunca, chega o Natal, mas não chega domingo que vem. Rod, vou passar para você então fazer um panorama geral, pode falar sobre o time do Flamengo, sobre o time do São Paulo, sobre o jogo em si, pode falar aí abertamente sobre esse primeiro jogo, essa primeira queda no Maracanã entre Flamengo 0, São Paulo 1, gol de Caleri. Bom, o São Paulo ele fez, acho que desde o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o São Paulo vem fazendo boas partidas, conseguiu eliminar o Palmeiras, depois eliminou o Corinthians e agora chega na final e vencendo o primeiro jogo fora de casa contra o Flamengo, que era contado por muitos como o grande favorito. Eu acho que o elenco do Flamengo, a gente pegar no papel, eu acho o melhor do São Paulo, considero o melhor do Brasil, porém em campo não é isso que a gente vê, né? Acho que o São Paulo fez uma partida assim. Eu lembro muito do segundo jogo do São Paulo no Allianz contra o Palmeiras. Foi um jogo que o São Paulo não deixou o Palmeiras jogar. E eu vejo que o São Paulo fez isso nesse primeiro jogo contra o Flamengo. Não deixou o Flamengo jogar e conseguiu fazer um gol. Saímos com uma vitória, abrindo uma vantagem. No jogo no Allianz do Palmeiras, achou um gol com o Piquerez, aquele bola que foi passar e acabou dando certo, mas o São Paulo pouco antes tinha perdido um gol cara a cara com o Everton e, se eu não me engano, foi o lateral Caio, né, que saiu na cara, se eu não me engano, e depois o São Paulo no segundo tempo jogou bem melhor, chegou a virar o jogo, deu trabalho. O Palmeiras teve aquele gol no lado também do Caleri, se eu não me engano, que o Daronco anulou, né? Então, assim, o São Paulo tem feito bons jogos. E o São Paulo uma coisa que eu vejo assim, o São Paulo tá com vontade de ganhar. Ele tá querendo o título. O Flamengo, a gente já comentou das outras vezes, o Flamengo tem um ano conturbado. Hoje já teve aí um episódio envolvendo Marcos Braz no Rio de Janeiro, em que o torcedor fala que foi agredido, né, no shopping, inclusive fala que teve mordidas e tudo mais. Então, assim, é um assunto polêmico. Então, né, a gente está numa semana de final de Copa do Brasil, o Flamengo joga contra o Goiás fora de casa, fora pelo Brasileiro, e ainda tem essa polêmica, né, fora todas as coisas que já aconteceram. Hoje eu estava vendo na transmissão que é cogitado que o Arrascaeta vá pelo menos para o banco. Então, eles estudam usar de qualquer forma, porque o Flamengo não teve criação contra o São Paulo. O São Paulo fechou muito bem ali o meio. O Pedro é aquele atacante, se a bola não chegar aí para ele, só para ele empurrar no gol lá e finalizar, ele não vai fazer nada. Quando ele precisa sair da área, teve alguns 2-3 lances lá que eu vi que ele saiu da área para tentar dar um toque, alguma coisa, ele errou todos os passos. O Gabigol tá morto, né? Eu não sei se é algum problema, igual eu falo assim, entender que eles estão jogando sem vontade alguma. Os principais jogadores do Flamengo são a dupla de zaga. Os caras que correm ali, se matam ali atrás e tal. O resto dos jogadores parece que estão jogando. O São Paulo pegou fazendo a parte dele. Os caras falaram assim, tá jogando aqui de qualquer jeito, eu não sei se tá de salto alto, o que é. O São Paulo tá jogando sério. E mereceu a vitória. Depois poderia falar aí que talvez poderia vencer por mais? Acho que sim, caberia mais. Porque eu não lembro de uma defesa do goleiro do São Paulo pra gente falar, nossa. E, uma coisa que eu queria ter visto era o Lucas Moura com o Caleri e o Luciano, né? Só que o Dorival acabou tirando, né? Acho por conta da lesão do Alisson, né? Ele acabou sentindo câmeras, ele teve que queimar 3 substituições por conta da quantidade de paradas. Queimar substituições muito, entre aspas, cedo no segundo tempo.
e acabou não conseguindo colocar o trio, que também como a gente conversou no episódio de preparação para a Copa do Brasil, nós três esperávamos muito que não iniciasse, mas pelo menos que esse trio jogasse o jogo de ida, né? Uhum. Então, eu acho que o São Paulo tá no caminho. Acho que seria essa semana manter o foco. Entrar com o sub-15 no jogo contra o Fortaleza, né? Eu acho que o brasileiro essa semana é aquele jogo em que o torcedor perdeu, beleza, mas o que importa é a final, não tem. E tipo, você já ganhou o primeiro jogo fora de casa, o segundo jogo em casa, estádio lotado, casa cheia. É até aquela que a gente fala, né? O São Paulo vem seria o primeiro título da Copa do Brasil, taparia aquele tabu da Copa do Brasil, e seria a volta para a Libertadores do ano que vem, o que para o São Paulo seria muito importante, não só do ponto de vista esportivo, como econômico, e principalmente para poder manter os principais jogadores, né? Como você mesmo comentou no último episódio, conseguir manter o Lucas Moura, o Ramos Rodrigues. Eu acho que é um período também de adaptação para ele, não é uma coisa assim, chegou ali e tal, mas eu acho que ele tem bola para jogar aqui, e eu acho que é questão de pegar o ano que vem, por exemplo, pegar uma pré-temporada, alguma tal, o cara vai jogar uma Libertadores, vai ter o estadual, tem brasileiro, tem Copa do Brasil, então assim, aí você vai ter um elenco para você poder rodar esse elenco. Acho que o São Paulo está começando a montar um time interessante, já tem uma dupla de zaga muito boa, na minha opinião, acho que o Beraldo é muito bom jogador, e o São Paulo parece que enfim também achou um goleiro seguro, né? Acho que desde da saída do Rogério, que o São Paulo tem oscilado muito com relação ao goleiro, e todo ano tem um goleiro que a torcida, tipo, talvez o cara não aguenta a pressão, falha num lance, falha no outro, e esse lance acaba sendo decisivo. Vamos recordar aqui de alguns lances, o Volpi, quando o São Paulo jogou contra o Palmeiras, o São Paulo fazia um bom jogo, dificultando, e o Volpi levou um gol defensável. O Palmeiras diminuiu aquela vantagem, consequentemente consegue depois a virada e tudo mais. Eu acho que o São Paulo hoje está com um goleiro mais seguro. O São tem se mostrado um goleiro seguro. Eu acho que o São Paulo vencer esse jogo vai passar muito pela defesa, deles estarem atentos, fazer um jogo certinho, correto. Igual eles fizeram no Rio, por exemplo, o Pedro ficou ali encaixotado, não teve o que ele fazer. O Bruno Henrique foi anulado, que é a principal válvula de escape do Flamengo hoje. Ayrton Lucas estava, morto em campo. E no lance do gol, né? Você não pegou do Ayrton Lucas. Nossa. No lance do gol ficou muito. A torcida do Flamengo ficou muito em bronca com ele. Ele cavou uma falta no lance que foi claro, disputa de bola, onde nenhum defensor se joga com a bola chegando para o atacante na situação que chega. Eu ouvi alguns comentários, mas poucos. Talvez o goleiro do Flamengo tenha hesitado em sair na bola. Eu e você que somos goleiros, a gente sabe o quão dá raiva para alguém que nunca colocou um par de luvas falar: vai goleiro, sai goleiro. Então tudo bem, falar sem saber da posição é uma bola que faz o arco tirando do goleiro, mas enfim, pormenores. Realmente uma partida sem brilho nenhum do Flamengo, né? Você comentou aí, poucas chances criadas. Eu mal vi a cor do uniforme do Rafael, do goleiro de São Paulo. Os dois lances de perigo do Flamengo que eu me lembro foram ocasionados por erros de passe na transição defensiva-ofensiva do São Paulo. Teve um lance no segundo tempo que o Gabriel Neves tocou a bola assim, Cebolinha, vai e faz o gol. Pegou a defesa do São Paulo toda desprevenida, aí o Cebolinha também se abandonou todo com a bola. Que ele sabia que era Cebolinha, né? Pois é, né? Falou, vou ter que dar uma chance, vou logo dar a chance pro Cebolinha que não vai fazer nada aqui. Eu acho que o coração do São Paulino ali, se não morreu, não vai morrer mais, a não ser nessa espera por domingo, que não chega nunca. Você comentou da dupla de zaga do São Paulo, né? Nesse jogo, o Arboleda, que para muitos saiu de mandrake na data FIFA, para outros realmente sentiu, mas aí, querendo ou não, foi poupado nos últimos minutos para chegar inteiro no primeiro jogo da final. E o Beraldo, que para mim, agora eu vou ter que fazer um momento só para falar dele. Para mim, ele é um dos zagueiros raros que o Brasil, não estou falando apenas de São Paulo, eu acho que a seleção brasileira como um todo tem que ficar de olho nele. Além de ele dar botes muito preciso, a capacidade de armar jogadas que ele tem. Ele carrega a bola e ele acha passe entre linhas, às vezes nem para o meio de campo, ele já acha passes para o atacante
muito bem posicionado. Então ele é aquele zagueiro que joga com a cabeça erguida, cada vez mais difícil de ser lapidado. A gente espera que fique longe das lesões. Eu, como torcedor de São Paulo, eu aposto que eu posso falar pela torcida de São Paulo, espero que o São Paulo faça um esforço para segurar esse jogador. Claro que é muito difícil, já teve sondagens de times ingleses. A gente sabe que qualquer moleque do São Paulo, que quando faz uma gracinha, o Ajax já vem forte, inclusive aqui a camisa do Ajax, o Ajax já vem forte em cima das promessas de São Paulo, mas propor um plano de carreira, assim como fez com o Nestor, que também tinha planos de jogar fora. Mas, outro ótimo jogador, hein? Que bom que é alguém de fora falando isso, porque quando eu defendo o Nestor, ainda mais aqui em casa, para quem conhece meu pai e meu irmão, não gostam do Nestor, ele toca na bola, já tem vaias. Eu aposto que o Nestor seria peça fundamental em diversos clubes pelo Brasil. Ele joga em todas as posições do meio de campo, claro, tem as posições que ele rende mais, mas principalmente com o Rogério Ceni, que foi um cara que defendeu muito ele, usava ele em diversas situações. Esse jogo ele jogou aberto pela esquerda, quase como um ponta esquerda, e agora eu vou falar de um jogador que eu, assim, de pé junto, me desculpa, Alisson, o quanto que eu te critiquei, tá tudo acabado, tudo perdoado. Eu vou falar uma abobrinha aqui, não acompanho todos os jogos de todos os clubes, mas é um dos melhores segundos volantes que o futebol brasileiro tem em atividade hoje em dia em solo nacional. Ele é aquele jogador que o que o técnico pede, ele vai fazer. O trabalho sem bola dele é absurdo. Recomposição defensiva. Parece que ele está em todo lugar do campo para dar opção de passe. Claro, os fundamentos, às vezes, deixa um pouco a desejar. Ele tentou um chute de esquerda no lance que tinha um companheiro melhor posicionado, mas a parte de recomposição que ele faz é fundamental para que a engrenagem ofensiva do time do São Paulo funcione. Você muito bem falou, né? Bruno Henrique apagado. Se a gente voltar no último episódio, no episódio 4, o meu maior medo era de quem defendia o lado do Bruno Henrique, que era o Rafinha. Rafinha colocou o Bruno Henrique no bolso. Depois o São Paulo colocou o Bruno Henrique no meio, colocou o Cebolinha aberto. O Cebolinha, então, nem se fala. O Ayrton Lucas também, que é o lateral, que fica para aquele lado. O Rafinha jogou todos os minutos da partida, jogou muito bem, até partiu para o ataque em alguns lances. Então, aquele medo que eu tinha passou por terra. O Lucas, eu achei alguns momentos muito precipitado, ele querendo partir para cima, querendo resolver muito cedo na partida, faltou um pouco de segurar a bola, mas ele é o jogador da jogada diferente, ele é o jogador que pode partir para um contra um, limpar dois jogadores e sair na cara do gol, como foi o gol que ele marcou contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, ali, se não me engano, no segundo jogo dele, depois da volta. Chegou, rabiscou dois de fora da área, abriu, chutou sem chance para o goleiro. Então agora, jogando ao lado da sua torcida em maioria, jogando na sua casa, depois de ter feito, claro, o jogo vai começar, vai estar 0-0. Mas a gente sabe que tem ali uma pequena vantagem, alguns passos acima de estar 1-0 em casa, não tem o gol fora de casa, mas ter essa vantagem. O Dorival tem o elenco na mão, coisa que o Flamengo do São Paulo desde o começo não tem. A gente pode lembrar das primeiras entrevistas do São Paulo falando que era difícil dos jogadores assimilarem o que ele queria. Pô, você está chegando agora no clube, como você disse, que no papel é um dos clubes que é talvez mais recheados de opções que tem no futebol brasileiro. Você falar que os jogadores não estão assimilando bem as suas ideias, talvez colocar o técnico acima dos jogadores, ainda mais com um elenco como o Flamengo, que já é conhecido por fazer, mil perdões a expressão, mas fazer corpo mole para derrubar técnico. Inclusive, antes de passar a bola para mais alguns comentários do Rod, São Paulo e o Maringá têm uma coisa em comum nessa Copa do Brasil, hein? Ambos ganharam do Mengão de 1-0 aí, então fica aí para quem é mais supersticioso. O Maringá foi 2-0. Muito bem lembrado, pô, eu estava lá. Quem disse que como esquecer desse jogo? Pô, que jogo de cinema. Rod, mais algum comentário desse primeiro jogo e já também falando as suas expectativas aí para o jogo de volta. Domingo agora, dia 24, às 16 horas, horário de Brasília. Morumbi lotado, você, eu e todo fã de futebol ligado na telinha para acompanhar o jogo 2 de Flamengo e São Paulo. Quais são suas expectativas para esse jogo, Rod? Então, só um comentário sobre o Alisson, como você comentou ali, dele estar como segundo volante. O Alisson, que ele jogou muitos anos ali na ponta, né? Fazendo segundo atacante e tudo. E hoje ele, eu acho que ele tem rendido muito. Acho que o melhor nível dele talvez seja quando ele começou a recuar, né? Jogar ali de volante, jogar um pouco mais
fazendo a marcação, porque ele sempre foi um jogador que corria muito. E às vezes ali na ponta ele acabava sendo aquele cara que marcava o lateral, né? Ele nem era tanto pelas características ofensivas. E... é o famoso ponta triatlo, né? Corre, pedala. Então, e eu acho que ele de volante ele tá jogando bem, tá saindo bem, muito bem, na verdade. E sobre o Rodrigo Nestor, eu acho ele muito bom jogador, cara. Eu acho que, como você comentou, assim, um cara que é polivalente, ele pode fazer várias funções, ele tem uma boa saída de bola, bom passe, ele sabe jogar de cabeça erguida. É um jogador que... é o líder de assistências de São Paulo, fez o passe do Calero. Então, é um jogador que tem muitos recursos, né? Um jogador que ele consegue, ele sabe fazer marcação, ele sabe tocar a bola, precisar acelerar o jogo, ele tem aquele passe de primeira, lançamento, igual você bem destacou do Beraldo, né? Que ele tem um zagueiro que hoje é difícil você pegar um zagueiro que sabe jogar certinho com o pé, né? Não são todos. E tem times que valorizam muito isso. Por exemplo, o Guardiola, o Arteta são exemplos de técnicos que valorizam muito. O Jürgen Klopp também. A gente vê sempre o Liverpool que tem aquela construção rápida ali, os jogadores, todo mundo tem que saber tocar bem a bola. E o Beraldo é esse tipo de zagueiro, que ele tem aquela enfiada de bola, aquele passe longo, aquela... 18 anos, o Beraldo tem 18 anos e já joga essa bola. Deus livre ele de qualquer lesão, não só pelo São Paulo, eu digo pelo futebol brasileiro. Talvez a gente tenha achado um zagueiro, claro, tem todo o clubismo falando aqui exacerbado, mas talvez a gente tenha achado um zagueiro raro, um zagueiro difícil de achar. E a gente vai falar do Murilo, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians, que já foi negociado, também são diferentes. Tem outro zagueiro que já está na Europa, brasileiro também. Mas imagina uma dupla no Palmeiras, Gustavo Gomes e Beraldo. Nossa, esquece. É só o time vai jogar por uma bola, porque ali a defesa vai ficar segura. Não tem como atualizar o Gomes, não? Ele já jogou pelo Paraguai? Já, eliminatórias, Copa, né, América. Não, mas eu falo assim, que é um outro perfil de zagueiro, que tem um toque de bola muito bom, né? A gente vê que a passe é diferenciado. Então, assim, um zagueiro que é muito criticado, também já critiquei bastante, é o Luan. Mas o Luan é um jogador que ele tem essa questão da saída de bola, é um jogador que consegue fazer esses bons lançamentos. A minha crítica e de boa parte da torcida do Palmeiras é quando chega jogo grande, né? Então, assim, que a gente fala assim, putz, não dá pra botar a mão no fogo, mas ele é um jogador que tem um passe, não dá pra negar. E aí eu vejo no Beraldo, assim, ele, principalmente em jogos grandes, ele tem feito bons jogos. Jogo mesmo contra o Palmeiras, tudo ele foi bem, o jogo contra o Corinthians ele foi bem, o jogo contra o Flamengo ele foi bem, em jogos também pelo Brasileirão, tudo, né? É um zagueiro muito bom. Eu acho que o São Paulo tá no caminho, essa semana. Então, né, como você perguntou, esperado do próximo jogo. Eu acho que o São Paulo é foco, tá focado no jogo, não pode entrar achando que já ganhei, 1-0, o empate é meu, não. O São Paulo, e a partir da defesa, o São Paulo vai ter que fazer o quê? Anular o Flamengo de novo. Eu acho que se o São Paulo conseguir anular o Flamengo ali, principalmente você anular o Bruno Henrique, não sei se o Arrascaeta vai jogar mesmo, não vai, se vai jogar o segundo tempo, como que vai ser, mas ele é um outro jogador que você não pode dar espaço. Porque o Arrascaeta, em uma bola, ele deixa alguém na cara do gol. Ou, se ele estiver na frente do gol, ele pode guardar também. Mas eu falo, ele é um jogador que ele decide uma jogada. Ele não precisa do jogo inteiro ali. Em um lance, ele consegue ser decisivo. Então, assim, o São Paulo vai ter que ter atenção por esse lado, nesses jogadores. Por outro lado, o São Paulo também tem o Calleri, que é um atacante que é decisivo. O São Paulo tem o Lucas Moura, que aqui no Brasil ele sobra, e aí você tem um jogador que na hora que tiver dificuldade você vai soltar nele, que é o Lucas. E o Lucas, ele no primeiro jogo, concordo com você que às vezes ele estava ali precipitado, talvez acho que naquela aquela ansiedade de falar, nossa, eu vou decidir o jogo, eu vou fazer o gol, porque se eu não me engano foi na eliminação da LDU, né? Que ele saiu bem, você vê que ele sentiu bastante. A gente vê assim, é um jogador que foi criado no São Paulo, não sei se ele é torcedor ou não, mas falando assim,
um cara que ele foi criado no São Paulo, você vê o carinho que ele tem, o respeito que ele tem e a forma como ele saiu daquele jogo. A gente vê diversos outros jogadores que saem rindo quando o time tá perdendo ou é eliminado. O Gabigol, né? Viralizou o lance dele ali na entrevista do Dorival, acabando de uma derrota difícil em casa. O torcedor vai lá, trabalha assim. Saiu dando risada, né? Então, é complicado, né? O tal do futebol hoje em dia. Então, e eu vejo assim, o Lucas Moura, ele é um jogador que aqui no Brasil, principalmente, ele tem um nível, uma qualidade técnica muito acima, né? Então eu acho que ele seria uma válvula de escape ali para São Paulo. Tanto que eu acho que se a gente tivesse o Lucas Moura, o Luciano e o Caleri, um dia tinha conversado até no episódio anterior, é um trio muito, muito forte. Eu acho que eu não me surpreenderia se o Dorival começasse com esse trio. Não porque ele precisa do resultado, mas às vezes tentar ali no primeiro tempo você decidir, ué. Você está jogando em casa, torcida ali em cima, aquela pressão inicial. Pô, se você for o Flamengo pressionado, aí o Flamengo ele já vem, aquele turbilhão todo, aí você acrescenta toda essa crise que teve no meio de semana. Ainda voltando até um pouco no decorrer do jogo, que teve aqueles áudios gravados lá do pessoal esculachando o São Paulo. Eu acho, igual eu falo assim, a culpa do Flamengo, muita gente joga só no São Paulo. Mas isso eu acho que caberia por até um outro episódio, com mais calma e tal. Mas eu acho que assim, ali é muito. Não é só o técnico. O técnico tem parcela? Tem parcela. Mas quantos técnicos já passaram desde o JJ? Né? E é sempre o técnico, o elenco é sempre o mesmo, é sempre as mesmas coisas que são faladas do elenco, né? Tá de sacanagem, né? Corpo mole, tá andando em campo, de repente dá água pro vinho, começa a jogar e depois é sempre aquela mesma história. Então eu acho que o São Paulo começasse com esse trio, acho que o São Paulo tem aquela chance ali de no começo de 15, 20 minutos, que ir lá fazer 2 gols. Eu falo pensando no estádio, Morumbi lotado, precisa pressionando. O Flamengo já vai entrar de uma certa forma pressionado. Se o São Paulo conseguir fazer um gol rápido, eu acho que tem uma chance até de nocautear ali no começo do jogo, sair às vezes com o primeiro tempo, por exemplo, com o confronto praticamente resolvido. Eu não respondo por mim domingo que vem. Não conte comigo para nada a partir das 3 horas da tarde, que eu já vou estar no clima da final. Tem que ter live pós-jogo, hein? Pô, não sei se meu grau etílico vai permitir, mas nem que seja um repórter de campo. Aqui, o São Paulino, já vou fazer a convocação. Você, torcedor de São Paulo, assim que o juiz apitar o final do jogo, vamos todos comemorar lá na Tiradentes, na praça que é famosa, na avenida que é famosa aqui em Maringá. Os torcedores vão comemorar os títulos do seu clube e com certeza vai estar uma festa muito, muito bacana lá. Pode, jogo no Morumbi, torcida apoiando. A gente viu, né, para quem acompanhou, a saída do CT até o aeroporto, o comboio que foi dos torcedores de São Paulo. Então, um clima desfavorável no Flamengo, um clima favorável no São Paulo, torcida do lado, tudo isso não entra em campo. Quem entra em campo são 11 de cada lado. Bola, esperamos que não tenhamos nenhum detalhe com a arbitragem, né, nesse jogo de final. Um lance aqui, um lance acolá até vai, mas que não seja protagonista, que o protagonista realmente seja o futebol, que as duas equipes, dependente, claro, espero que seja o São Paulo, mas dependente de quem sair campeão, que seja uma grande partida, assim como a gente pedia, né? A gente pediu um grande jogo no nosso esquenta para o jogo 1, e eu acho que a gente teve esse jogo 1, esse bom jogo, né? O Flamengo pouco propôs, mas para quem gosta de futebol e viu o São Paulo jogando, São Paulo buscando, como você muito bem disse, querendo ganhar o jogo, demonstrando isso em disputa de lateral, em não ter bola perdida, isso muda muito a questão de quem está apreciando a partida. Só mais um detalhe, pelo menos da minha parte, para daí finalizar a questão tanto da resenha do jogo 1 e já das expectativas do jogo 2, é que depois de muitas temporadas, o torcedor de São Paulo aguentou muitas temporadas sem elenco, sem peças, sem opções no banco. E a gente vê que o Dorival, que trabalha muito bem a parte humana dos jogadores, não tem aquela questão de time titular e time reserva. Claro, tem as peças que você espera que entrem jogando por conta da constância do futebol mostrado. Mas é o Michel Araújo. Então, para mim,
ele tem uma síndrome do jogador bom que entra jogando. Quando ele começa a titular, para mim ele já não rende tanto. Agora, quando ele entra com a partida já em campo, não sei se ele observa algum espaço que tem, mas para mim entrou muito bem. As substituições também no setor defensivo. No setor ofensivo, talvez ali um atacante ainda falta. O Alexandre Pato ainda não está em ritmo, não sei se voltará a ter um ritmo para jogos decisivos desse tamanho. O Juan, que é um jogador da categoria de base, esforçado, mas ainda não tem tomado essa decisão muito boa. O Rames Rodrigues, talvez por conta da rodagem, né, ter ficado um tempo sem jogar, né, sem estar em ritmo de jogo mesmo, talvez ainda não seja calibre para isso, mas o São Paulo ele tem peças agora para trabalhar, conseguiu reforçar ali o time um pouco para essa temporada. Quem diria que a gente estaria conversando de um São Paulo finalista da Copa do Brasil com chances reais de título, né? Eu, talvez um dos mais entusiastas torcedores do São Paulo, sempre confio no meu time no começo de temporada, inclusive um abraço pro meu irmão, pro nosso amigo Thiago, que a gente tem um grupo, todo começo de temporada a gente faz ali as nossas promessas, caso o São Paulo ganhe as disputas, né, os campeonatos que terá no ano, e nenhum de nós três apontava o São Paulo como, quiçá, favorito para uma final de Copa do Brasil. Estamos nós hoje, dia 19 de setembro, comentando das reais e, se tudo der certo, possíveis chances do São Paulo, então, levantar o único caneco que ainda não tem na sua coleção. Eu, como torcedor de São Paulo, vocês já sabem, espero que fique 10-0 o jogo ali no Morumbi. Rod, time que está ganhando não se mexe. No último episódio eu pedi para você e para o nosso amigo André uma expectativa de placar e acabou dando certo. Os dois apontaram o São Paulo como favorito e como vencedor da partida, deu certo. Rod, um placarzinho aí, arrisca pra gente. São Paulo e Flamengo no Morumbi, domingo agora. 2-0 pro São Paulo. Eu vou lembrar de um... Tava lembrando aqui de uma vez que nós estamos jogando futebol lá no Society e o seu pai falou, né, que o São Paulo não queria ganhar uma Copa do Brasil, assim como o Palmeiras nunca vai ganhar um Mundial, né? Aí, por exemplo, eu acho que esse ano vai quebrar as duas, né? Cara, olha, o São Paulo ganha olha. Eu só não vou falar que eu vou torcer para que tudo aconteça, porque senão já sabe, né? Mas o São Paulo ganha a Copa do Brasil, o resto é o resto, meu amigo. Já tem tantas piadinhas que caíram por terra, né? Uma mais, uma menos, não vai fazer falta. E quem ganha no final das contas, Rod, isso eu falo com verdade. Quem ganha no final das contas é o futebol brasileiro, é o embelezamento do futebol brasileiro, é quem gosta de um jogo bonito. Então, seja o campeão A, o campeão B, da Copa A ou da Copa B, seja o campeão merecido e na bola, ganhando no futebol, sem conta de arbitragem, sem conta de qualquer fator externo. Isso é o mais importante.